Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo em 1 Jó, capítulo 1. Quando o pastor Luciano me convidou para que eu estivesse aqui nessa noite, trazendo a palavra do Senhor, confesso que fiquei bem assustada, ou surpresa, mas eu creio que para Deus não existe em vão. Não existe por acaso. Se Deus quis que eu estivesse aqui nessa noite, que eu tenho certeza que Ele tem um propósito na minha vida. E que Ele quer falar comigo e com você nessa noite, amém? Amém. Jó, capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e se desviava do mal. Coloque a mão no seu coração e faz seu nome, eu quero fazer uma oração nesse momento. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui buscando, Senhor, e aprendendo mais da tua palavra. Se o Senhor permitiu que estivéssemos aqui nesta noite, Pai, é porque o Senhor tem algo grande para fazer em nossas vidas. Prepara, Senhor, cada coração para ouvir mais de ti, Senhor. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Faça em nós, Pai, o que tu quiseres fazer. Usa-me, Senhor, como um vaso em tuas mãos. Não sou eu quem vou falar, é a tua voz por intermédio de mim. Enche, Senhor, nossas vidas com a tua presença, que ninguém venha da mesma maneira que entrou. Pois, Pai, a tua palavra não volta vazia. Cremos em ti, Pai. Faça em nosso meio o que tu quiseres fazer. E fala aos nossos corações, Senhor. Em teu nome te agradecemos. Amém. Aleluia. Jó, ele era um homem íntegro e fiel, como acabamos de ler. Ele era o homem mais rico, ele tinha os melhores dados, os filhos mais bonitos. Só que Satanás, ele sempre vem com uma arma. Chegou diante de Deus e falou assim, estava dando uma volta ali, e o Senhor pergunta para ele: viste meu servo Jó, homem bom e fiel, íntegro, que se desvia do mal? Satanás olha para Deus e fala: assim é fácil de servir. Jó tem tudo que ele precisa, seus filhos, família. Jó é o homem mais rico de todos. Jó tem tudo que ele quer, por isso que ele te serve. E Satanás, como ele não desiste da primeira, ele fala assim para Deus: deixe-me tocar em tudo que Jó tem, que eu te mostro que Jó não é quem você pensa que ele é. Só que Satanás não sabia que quem criou Jó foi Deus. Deus nos conhece desde o ventre das nossas mães. Deus sabe o que nós pensamos, mesmo que nós não sabemos. Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E o Senhor deixou. Falou: pode tirar tudo que ele tem, mas não toque no meu filho. Não toque na vida de Jó. Uma coisa que precisa ficar clara aqui para nós nessa noite é que Satanás não pode tocar em um fio do nosso cabelo sem que o Senhor permita. Aleluia! Glória a Deus! Jó só perdeu tudo que ele tinha porque o Senhor tinha um propósito em tudo que ele faz. E o Senhor permite que o Satanás toque nas coisas de Jó. E aqui no versículo 13 diz: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam no vinho da casa do irmão primogênito. E veio um mensageiro de Jó e disse: os bois lavaram, e as jumentas precisam junto a eles. E de repente deram sobre eles os sabeus, e os levaram, mataram os servos e fio da espada. Só que escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Jó foi perdendo tudo que ele tinha. Foi perdendo seus gados, mas no versículo 6, no versículo 20, capítulo 1, versículo 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se sobre a terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que voltarei para lá. O Senhor me deu e Ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Uma coisa que eu presto atenção aqui é que quando estava tudo bem, Jó adorou o Senhor. Mas no momento da adversidade, Jó adorou o Senhor.
Uma coisa que precisamos aprender é que nada acontece sem que Deus permita. Em Tessalonicenses diz: em tudo dai graças. Mesmo que por mais difícil que esteja o momento das nossas vidas, nós devemos adorar e glorificar o Senhor. Jó, mesmo no momento da adversidade, ele poderia ter falado: não, mas cadê Deus agora? Deus que cuidava da minha família, o Deus que me mantinha em pé, o Deus que dava tudo que eu tinha, cadê o Deus que eu servia? Cadê Ele? Jó poderia ter chorado, poderia ter reclamado, mas não. Jó dobrou o joelho e disse: nu saí do ventre da minha mãe, é nu que voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Já glorificou mesmo no momento da luta. E quando vem o dia mau, chega na nossa porta e bate, o que será que nós temos feito? Será que nós temos pensado? Não, é permissão de Deus. Tudo isso é para o meu crescimento e é um propósito do Senhor. Ou será que nós temos murmurado? Não, Deus não está comigo. Qual tem sido o nosso pensamento hoje, quando o dia mau bate nas nossas portas? Alguma coisa ruim acontece, um ente querido morre, ou um pai nosso fica desempregado, ou falta dinheiro, ou as coisas não andam bem nas nossas vidas. O que será que nós temos pensado? Olha aí, Deus. Deus está comigo? Ou será que Deus me esqueceu? Qual tem sido o nosso pensamento hoje? Eu falo, eu sei, eu tenho 15 anos, pode me achar nova, mas eu já passei por muitos dias ruins, eu sei. E quando o dia ruim bateu em minha porta, eu subi a escada da minha casa chorando. Eu dobrei meu joelho no chão e eu chorava, não saía palavras da minha boca, eu só choro. Eu não conseguia orar, eu não conseguia falar nada. E a única coisa que eu consegui falar foi: Senhor, me dá forças, porque eu sei que tudo que está acontecendo é para o meu crescimento, Pai. E amanhã eu vou te glorificar. Amanhã eu vou te agradecer por isso que eu estou passando. Aleluia! Amanhã eu vou entender que isso é propósito teu. E João diz: hoje não entendemos aquilo que Deus faz, mas amanhã nós vamos entender. Queria que você abrisse para viver comigo em Eclesiastes, capítulo 8. Aleluia. Glória a Deus. Tu és fiel, ó Eterno. Senhor, cumpre as tuas promessas. Oh, maravilhoso Deus. Eclesiastes 8:16. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono e seus olhos. Então compreendei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga um sábio que a virá a conhecer, nem por isso se poderá achar. Quem escreveu esse versículo foi Salomão. Um homem que Deus chegou diante dele e perguntou a Salomão: o que você quer? Salomão pede sabedoria a Deus. Eu creio que Salomão já era sábio antes de pedir sabedoria, porque pessoas normais pediriam dinheiro ou outras coisas. Salomão pediu sabedoria. E Salomão diz aqui que nós não vamos entender nunca, nem que nós ficamos acordados de dia, de noite, nós trabalhamos muito, nunca iremos entender aquilo que Deus faz. E Jó, mesmo na luta, na adversidade, ele adorou o Senhor. Os amigos de Jó chegaram para ele e falaram: Jó, por que você está passando por isso? Você sempre adorou o Senhor, prestou sacrifícios para os seus filhos, sempre foi um homem bom e fiel. Por que passas por isso, Jó? É na hora que a luta vem que parece que vem mais pessoas para nos apontar. Parece que as pessoas mais se afastam de nós no momento da luta, da adversidade. Parece que quando tudo se desmorona ao nosso redor, parece que as pessoas simplesmente esquecem que um dia fizeram parte das nossas vidas. Mas tudo isso é permissão de Deus, para mostrar que nós devemos depender somente de Deus e não das pessoas. É verdade. Apesar de todos os amigos de Jó chegarem para ele, apontarem ele, se afastarem dele, não basta. Chega a mulher de Jó e fala para ele: Jó, você sempre foi fiel ao Senhor, por que estamos passando por isso, Jó?
Jó chama ela de louca. Ela olha para Jó e fala: amaldiçoa o teu Deus e morre. Uma coisa que nós devemos destacar nesse versículo, quando a mulher insensata de Jó fala para ele: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Por que teu Deus? No momento que estava tudo bem, ela estava comendo do bem e do melhor, Deus também era dela. Agora que as coisas começaram a ficar difíceis, o Deus não era mais dela, era somente de Jó. Se está tudo bem na sua vida, Ele é Deus. Mas se as coisas vão mal, Ele continua sendo Deus. Se a sua família está bem, Ele é Deus. Mas se a sua família está mal, Ele continua sendo Deus. Se tem dinheiro no nosso bolso, Ele é Deus. Mas se não tem, Ele continua sendo Deus. Deus chama ela, Jó chama ela de louca. Louca. Deus me deu e Ele mesmo tomou. Jó olha para ela e fala: a vontade da mulher de Jó era que não, deixa eu abandonar minha fé, que Jó abandonasse a fé dele, abandonasse Deus. Mas não, Jó perseverou até o fim. E quando nós estamos passando pelo meio da luta, e chega as pessoas que nós mais amamos e olha para nós e fala: por que você não abandona esse Deus? Por que você continua indo na igreja? Olha, você vai na igreja e continua passando por isso. Você vai na igreja e está desempregado. Você vai na igreja e seu pai está doente. Você vai na igreja e você nunca tem dinheiro. Você vai na igreja e só vive passando por lutas. E qual tem sido a nossa reação? Será que a gente tem deixado alimentar aquilo na nossa mente falando: é mesmo? Nossa, eu estou indo na igreja e parece que as coisas só pioram para mim. Ou será que a gente tem falado: sai daqui? Sai! As coisas vão melhorar porque o dia mau é passageiro. Se Deus está fazendo isso, é porque Ele sabe que eu sou vitorioso. Um dia, quando eu passei por uma determinada situação na minha vida, eu chorava muito e eu abracei a minha mãe. E a minha mãe, ela contou uma história para mim que eu não esqueço nunca. Todas as vezes que eu penso em desistir, quando chega um momento difícil na minha vida, eu sempre lembro essa história que minha mãe me contou. A história é assim: Joãozinho, ele está passando por um momento muito difícil. Aí ele vai para o céu, chega diante de Deus e fala assim: Senhor, mas eu não estou aguentando mais. Está tudo muito difícil na terra. Quero trocar minha cruz. Eu não aguento mais. Está muito difícil. Deus fala para ele: tá bom, Joãozinho, vamos lá trocar a sua cruz. Deus chega com ele no céu. Tem cruz grandes, cruz pesadas e cruz pequenininha, cruz médias, cruz mais leves, cruz de determinados tamanhos, uma diferente da outra. Aí Joãozinho olha aquelas cruz grandes, cruz pesada e fala: nossa Senhor, mas aquela ali deve ser a minha cruz, porque está muito difícil o que eu estou passando lá na terra, eu não aguento mais, deve ser aquela grandona ali que é a minha cruz. O Senhor pega a cruz pequenininha, vira e está lá o nome embaixo: Joãozinho. O que eu entendi aqui, minha mãe olhou para mim e falou assim: filha, Deus nunca vai nos dar uma situação maior do que nós. Se Deus queria que você passasse por isso, é que Ele sabe que você vai sair vitoriosa. Se Deus permitiu que acontecesse qualquer situação nas nossas vidas, é porque Ele sabe que nós um dia vamos vencer. Nós estamos com Ele e Deus não perde uma guerra. E minha mãe contou essa história para mim e eu fiquei pensando: é mesmo, né? Eu estou com Deus, eu estou na presença do Senhor. Se Ele permitiu que eu passasse por determinada situação, é porque Ele sabe que eu vou sair vencedora. Mas eu fiquei me perguntando: Senhor, por que eu estou passando por isso? Creio que Deus não tenha sido diferente na vida de Jó. Ele sempre foi correto, íntegro, se desviava do caminho do mal. E eu me perguntava: mas Senhor, por quê? Por quê? Minha mãe olhava para mim: filha, desde o meu ventre, Deus tem uma promessa na sua vida. Mas assim como na fábrica, ela dava um exemplo para mim: uma pessoa não pode pegar quem acabou de entrar e já colocar lá. Vamos colocar ele em destaque. Acabou de chegar aqui, vamos colocar ela para ser chefe. Não, você tem que subir degraus. Degraus na vida espiritual. E Deus não queria somente que Jó mostrar para Satanás que Jó era fiel, que Jó não se desviaria na sua presença, mas que Deus queria mostrar algo para Jó também. É desse jeito. Queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Romanos 8.
Aqui eu entendo que se o dia mau chega na nossa vida, ainda assim é permissão de Deus e ainda assim Deus nos ama. Às vezes, porque eu já cheguei a pensar nisso. Um dia parece que o choro não tinha fim, eu chorava dia e noite. Eu falava, meu Deus, você não está comigo? Por que eu estou passando por isso? Por quê? Será que o Senhor não me ama mais? Será que as promessas que o Senhor tem na minha vida acabaram? Porque eu só choro, eu só passo por luta. Mas aí eu li esse versículo e eu li de novo e eu entendi que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que eu não entender, mas amanhã eu vou entender que aquilo era para o meu bem, que Deus queria não só fortalecer a minha fé, mas que Ele queria me ensinar a servir, que eu servisse de perto, que eu conhecesse o Deus que eu servia, que eu conhecesse o Deus que eu digo que eu amo, que eu conhecesse mais dele. Queria que você voltasse comigo no livro de Jó. Tu és santo, ó maravilhoso. Jó capítulo 3. Peço disso, Jó começou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Disse Jó: pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que eu disse, fui concebido homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre a luz. Reclame nu as trevas e a sombra da morte, habitem sobre elas nuvens, espantem tudo, e pode engrandecer o dia. Jó, a luta foi tão forte, mas tão grande na vida de Jó, que Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó estava tão firme na presença do Senhor. Não, mas tudo está acontecendo na minha vida porque Deus permitiu. Chegou para a mulher dele e disse que não, e depois chega aqui e amaldiçoou o dia da sua morte. Às vezes parece que o mar tenta nos engolir. Parece que as lutas são tão grandes que não tem mais saída. Jó se encontrava no fundo do poço. Jó se encontrava no meio da cinza. Jó estava todo ferido, já não tinha mais família, já não tinha mais dinheiro. Todo ferido, ele se coçava com cacos porque não tinha mais unhas para se coçar. A situação de Jó era tão ruim, mas tão ruim que Jó chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Falou: maldito seja o dia do meu nascimento, porque foi que Deus me criou. E às vezes nós pensamos isso quando a luta é difícil nas nossas vidas. Nós pensamos: mas por que, Senhor? Por que? Melhor eu tivesse nascido, ou eu quero morrer. Creio que eu não tinha pensado nisso um dia, eu quero morrer quando a luta é demais nas nossas vidas. Mas aí falou os amigos de Jó, falou Satanás, falou a mulher, Jó falou, mas o que Jó não sabia é que a última palavra veio do Senhor. No capítulo 29, Jó diz assim: prosseguiu Jó no seu discurso e disse: quem dera ser como nos meses passados, como fui nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Como foi nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Jó chegou a acreditar que Deus não estava mais com ele. E às vezes nós pensamos assim também, quando o dia mau bate nas nossas portas, e nós nos encontramos no fundo do poço, já usamos todas as armas que pensávamos que tinham usado. Fomos firmes até o fim, mas tem um momento que pensamos: chega, eu não aguento mais. E Jó se encontrava assim. Jó dizia: quem dera eu voltar no tempo. Às vezes, quando a luta é muito forte, a gente pensa: nossa, quem dera eu voltar naquele tal ano quando eu era mais feliz. Quem dera eu voltar naquela época quando tudo estava bem na minha vida. Quem dera eu voltar naquela época quando Deus estava comigo. Jó pensava que Deus não estava mais com ele. E às vezes é um pensamento nosso, porque eu já cheguei a pensar nisso. Parece que Deus se calou. Eu orava, não ouvia mais a voz de Deus. Eu não conseguia nem orar, eu só chorava. Eu falava: Senhor, por que me desamparaste? Senhor, por que me abandonaste? E
Não é porque a luta chegou, porque Deus não deixou de cuidar de você. É aí que Ele está cuidando mais ainda de você. No versículo 42, e já começa a questionar Deus. Senhor, por quê? O silêncio da vida de Jó acabou. Jó questionava a Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? E às vezes é tão mais fácil para a gente perguntar: Senhor, por quê? Senhor, por que permitiste isso na minha vida? O que nós não sabemos é que nunca vamos compreender aquilo que Deus faz na nossa vida. E como acabamos de ler aqui em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. A gente cantou no versículo: que seja feita a tua vontade na nossa vida. Às vezes nós oramos e falamos: Senhor, cumpre em mim o teu querer. Senhor, que seja feita na minha vida a tua vontade. Mas será que quando a vontade do Senhor chega, a gente aceita assim? Quando a vontade do Senhor é boa, a gente aceita. Nossa, Deus está comigo, vou na igreja. Aí quando Deus resolve nos provar, deixa eu ver se meu filho está na minha presença mesmo. Deixa eu ver se ele quer que eu cumpra a minha vontade na vida dele mesmo. Deixa eu ver se ele está realmente na minha presença. Manda a prova e você pergunta: Senhor, aonde tu estás? Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que permitiste que eu passasse por isso? Jó já não tinha mais força alguma. E um dia que eu chorei muito, muito, eu dobrei meu joelho e não saía palavra alguma, só saía choro. E a única palavra que eu consegui falar foi: Senhor, me dê forças. E naquele momento que eu falei: Senhor, me dê forças, já era 4 horas da manhã. Eu cheguei em casa 11 horas e não conseguia dormir. Eu dobrei meu joelho e fiquei o tempo todo ali, mas eu não conseguia orar. Eu só chorava. E eu levantei. Na hora que eu consegui falar: Senhor, me dê forças, eu levantei e Deus me levou a abrir a Bíblia. Em 2 Coríntios 12:9, a minha graça é tudo que você precisa, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia! Mesmo que eu estivesse fraca, sem força alguma, eu não estava bem há muito tempo, eu pensei: nossa, agora foi a gota d'água. Mas aí veio o Senhor, com a sua infinita misericórdia, com o seu infinito amor, e diz para mim: filha, você está fraca, mas eu te faço forte. Eu acordei no dia seguinte, parecia que mais nada tinha acontecido. Eu dormi, acordei, lá estavam meus pais, como sempre, do meu lado, me apoiando muito. Me levantaram: filha, está tudo bem? Eu disse: tá tudo ótimo. E parecia que nada tinha acontecido. Porque quando eu me senti fraca, é aí que a glória do Senhor e o poder dele se aperfeiçoou na minha vida. Aleluia! Não por algum mérito meu, não porque eu, Ingrid, sou forte, mas porque o poder do Senhor se repousou na minha vida. E aí ele me fez forte para enfrentar o que fosse. Às vezes eu me perguntava: Senhor, eu tenho só 15 anos, por que de tudo isso? Às vezes os jovens que estão se pegando, perguntando isso também: Senhor, eu sempre fui um homem reto, um homem íntegro, prestei sacrifícios aos meus filhos por ti, Senhor. Por que eu estou passando por isso? O que eu não entendia, e o que o Jó não entendia aqui, é que o Senhor tem um propósito em tudo. O Senhor não queria somente que Jó, mostrar para Satanás que Jó serviria ao Senhor no momento da luta, no momento do levante, no momento bom, no momento ruim, mas ele queria que Jó servisse de perto. Ele queria que Jó conhecesse a Deus de perto. E o que eu acho extraordinário é que no versículo 42, Jó diz ao Senhor: bem sei que tudo podes
e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito e eu falarei, e eu perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O propósito do Senhor não era só mostrar para Satanás que Jó era um homem infiel, mas que Jó conhecesse o Deus que ele servia. Eu te conheço, Senhor, não só de ouvir falar. Jó conheceu o Senhor só de ouvir falar. Mas no versículo 45 ele fala: mas agora os meus olhos te veem. O Senhor tem um propósito em tudo que ele faz. Tudo. Nada é por acaso. Por mais que na Bíblia é um ditado muito popular que fala: nenhuma folha de uma árvore cai que o Senhor permita. Isso não está escrito na Bíblia, mas eu creio que sim, que nada acontece sem que o Senhor permita. Foi Ele que criou o mundo e tudo está sob a responsabilidade dele. A minha vida e a sua está nas mãos dele. Que nessa noite nós venhamos conscientizar e pensar: quando o dia mal bateu na minha porta, será que eu tenho perguntado, Senhor, onde tu estás? E questionado, Senhor, por que eu tenho passado por isso? Ou eu tenho adorado ao Senhor? Eu prefiro adorar do que questionar. Eu questionei muito ao Senhor. E agora, quando o dia mal bater na minha porta de novo, eu vou falar: Senhor, eu confio em Ti. Passe que eu estiver passando, a minha vida está sob o Teu controle, Pai. Por mais que as coisas saiam do nosso controle, como saiu do controle de Jó, perdeu amigo, perdeu família, perdeu dinheiro, perdeu riqueza, perdeu tudo que ele tinha. Mas mesmo que as coisas tivessem saído do seu controle, ainda estavam no controle de Deus. Aleluia. A minha vida e a sua estão no controle de Deus. É desse jeito, Pai. Obrigado. Versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Jó era um homem tão íntegro e tão correto, que mesmo todos os seus amigos tendo apontado ele e abandonado ele, e tendo se afastado dele, Jó ainda orou pelos seus amigos. Será que a gente tem feito isso? Quando a pessoa vem e aponta a gente, quando a gente bate na porta dela: estou precisando de ajuda, e a pessoa não nos ajuda, será que a gente tem orado por ela? Será que quando a pessoa depois vem: estou precisando de ajuda, será que a gente tem que pegar a mão da pessoa levantada, falar: vem que eu vou te ajudar? Aquela pessoa que nos deu as costas, será que amanhã a gente vai ajudar ela, ou a gente vai guardar aquela mágoa, aquele rancor? O Senhor mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Os amigos que na hora que ele precisou, abandonou ele, e mesmo assim ele orou pelos seus amigos. Quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor dele o dobro que tudo que ele tinha, do que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto destes a conhecerem, e a sua casa. Capítulo 13. Teve também outros 7 filhos e 7 filhas. Chamou o nome da primeira Gemina, o outro Késia e a terceira Queren-Apuc. Em torno daquela terra não se achavam mulheres tão formosas quanto as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e suas filhas até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de seus dias. Jó recebeu tudo em dobro que ele tinha. Mas por quê? Porque ele soube esperar o tempo do Senhor. Será que se Jó tivesse desistido, voltado atrás: não, eu não quero mais esse Deus, não, eu sempre servi, eu sempre fui fiel, e ele deixa eu passar por isso? Eu não vou mais servir esse Deus, não. Será que se Jó tivesse abandonado a fé dele, ele teria recebido tudo em dobro? Às vezes nós não sabemos esperar o tempo de Deus, por mais que demore, o tempo que for, nós não sabemos esperar. Eu falo isso porque eu já pensei assim. Eu pensei: não, eu fiz tudo certinho e Deus permitiu que eu passasse por isso. Vou servir Deus mais nada. Só que Deus tem uma promessa na minha vida. Não adianta correr para a direita, para a esquerda, Deus sempre vai me puxar. É verdade. Não adianta. Aleluia.
E assim é com a sua vida também. Quando a luta vem na nossa vida, nós pensamos, mas o que eu fiz para merecer isso? Eu acho que aquela lei está errada, que nós plantamos, nós escolhemos, porque Jó não plantou nada. E mesmo assim, aconteceu tudo o que aconteceu na vida dele. Mas porque o Senhor tinha um propósito no final. O Senhor amadureceu a vida de Jó, assim como ele amadureceu a minha. Eu olho há um ano atrás e eu falo, nossa, como eu era criança. Como eu era imatura, com tanta coisa que eu fazia. Não que eu seja adulta, eu tenho somente 15 anos. Mas muita coisa que eu olho lá atrás que eu fazia, hoje eu não faço mais. Porque as coisas que Deus permitiu que eu passasse, foi para o meu amadurecimento e para o meu crescimento. E hoje, só que eu nunca entendi. Nunca entendi. Só que hoje, se vier um momento difícil na minha vida de novo, eu vou olhar para o céu e falar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Eis-me aqui para ser um vaso em tuas mãos, Pai. Eu queria te convidar a ficar de pé. Glória a Deus. Dessa maneira, Deus,